Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Oh, 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 oh. 98,7. Betel FM. 10h35. Oferecimento Imobrais Imóveis. Porque a vida é feita de mudança. Você está ouvindo Link na Betel. Link na Betel. E o tempo pelo país. Uma massa de ar seco ainda vai impedir a formação de nuvens carregadas em toda a região sudeste do Brasil no decorrer desta quinta-feira. O dia até pode começar com temperaturas baixas sobre algumas áreas da faixa leste do estado de São Paulo, a região do Grande Rio e áreas próximas ao litoral. Mas no decorrer da tarde, elas entram em rápida elevação e não há expectativa de chuva em vários locais. Os ventos que sopram do mar vão trazer um pouco mais de umidade e provocar chuva passageira a qualquer hora sobre a região de São Mateus, no extremo norte capixaba, em algumas áreas do Vale do Jequitinhonha. Mesmo assim, nesses locais, o predomínio será de sol entre nuvens e sem expectativa de chuva forte. Falando das temperaturas, nas capitais da região sudeste do Brasil, mínima prevista de 15 graus em São Paulo, a máxima chega aos 27 graus, e no Rio de Janeiro, mínima de 19 e calorão à tarde, com máxima de 32 graus. Falando da chuva nos próximos dias sobre o sudeste, pouco ou nenhuma chuva em grande parte da região. Apenas algumas áreas próximas ao Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, a região do norte fluminense e extremo sul capixaba devem ter volumes que vão variar de 2 a no máximo 10 milímetros de chuva no próximo período. E os maiores volumes acumulados ficam para a região de São Mateus, a região da Grande Vitória e em áreas do interior capixaba, que devem ter volumes que variam de 20 a no máximo 50 milímetros de chuva no próximo período. Obrigado, Amanda Sampaio, da equipe do Clima Tempo. Vamos seguir de azeitona. Você está ouvindo Link na Betel. Muito bem, nós estamos aqui com o Jaime Eduardo, líder do movimento É Necessário, hashtag É Necessário. Ele já explicou aqui qual é a intenção do movimento para instar junto a máquina pública aquilo que é efetivamente necessário e deixar e abandonar aquilo que é efetivamente desnecessário. E dentro daquilo que é necessário para a vida própria, né, a vida prática do habitante, seja do Rio de Janeiro, do município, do estado, né, da União, a gente se importa e precisa principalmente se importar com a saúde e com educação. São as coisas mais importantes para a vida da gente, e as outras coisas que são colaterais a gente pode deixar, não que elas não sejam precisas, mas elas não são efetivamente necessárias. Eu vivo sem elas, ou pelo menos elas podem não ser uma iniciativa pública, né? E pode ser assumida pela iniciativa privada, que vai fazer outro tipo de trabalho. A gente precisa reconstruir, né, uma sociedade. E para reconstruir você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né, para uma reconstrução de uma sociedade. Então, a nossa sociedade hoje precisa efetivamente de educação. E assim, não é. Você já reparou que no Brasil todo estourou essa onda de coach, né? Esses eventos motivacionais, de coach, de treinamento e tal. 15 e-mails de coach por dia. É isso. As escolas, elas tinham que estar preocupadas em gerar esse tipo de conteúdo, ensinar o cara a ele se comportar, a ensinar o cara a se comportar em família, com as pessoas, ou seja, relacionamento, né? E empreender, em se relacionar com as empresas e com o mercado econômico. Ser melhor profissional, ser mais sagaz profissionalmente. Se você ensina o indivíduo a ser, que você vê que estão lotados esses eventos, né? Por aí, esse último sábado teve o Rise Up, né? Um evento que teve quase 5 mil pessoas no evento, e foi justamente para isso, para motivar a pessoa a sair daquele lugar que ela não sabe que está, porque você não sabe que você está mal. E você não pode nem chamar de uma zona de conforto, porque ele não está confortável. Não está confortável. Só não sabe que está ali. Exatamente assim. E Aristóteles já dizia, e foi por aí que a gente fundamentou o nosso movimento É Necessário, já dizia que o homem virtuoso, ele faz aquilo que é necessário. Ele busca fazer as coisas boas, ele busca fazer as coisas práticas e as coisas que são
benefícios coletivos em comum. Então, quando você vê um Aristóteles já lá há tantos mil anos atrás se preocupando em fazer aquilo que é simples, honesto e necessário, o porquê que a gente se preocupa em fazer obras de 600 milhões, de 1 bilhão de reais, que vão de um lugar a lugar nenhum. Muito bem, então, já que nós já conseguimos concentrar aquilo que é necessário, vamos trabalhar em cima do necessário. Vamos. No nosso bate-papo. Você é um camarada político, já foi candidato a cargo público, para vereador, não foi isso? O deputado estadual. Para deputado estadual. Deputado estadual. E teve uma expressiva votação, não entrou, mas teve uma expressiva votação, então eu posso chamar você de político, né? Pelo menos tem a veia política em você. Sou político por necessidade. Sim, ok? Nós vamos chegar não lá. É uma vocação. Então, o que eu queria saber de você é o seguinte, a sua visão política de como se encontra hoje a educação, e aí eu quero estratificar, quero que você fale de município, estado e união, que pode não parecer, mas são 3 estágios completamente diferentes de educação, mas que elas deveriam estar interligadas e não estão. Assim, a gente vamos isentar a área da corrupção, porque a gente vai blá blá da mesma coisa. Vamos chover no molhado. Vamos falar do que é muito real, né? As escolas primárias funcionam como um cobertor curto, né? Quanto melhor você aumenta o conteúdo dessas escolas, o que acontece? Os colégios particulares vão perdendo os alunos para o colégio público. Então, se você fizer uma programação para 10 mil alunos, e você colocar uma escola pública com conteúdo e de melhor qualidade, automaticamente, no outro ano tem 12 mil. Já perdeu a previsão. Então, você entender como é que é difícil e por isso que é necessário e é fundamental ter investimento em inteligência. Tudo que a gente faz na política não tem planejamento estratégico. Fato. Não tem projeto. Não tem projeto de 50 anos para frente. Isso não existe, né? E aí, quando você perde isso, nós vamos falar já do secundário, né? Que já é do governo do estado que tem que assumir aquilo ali. Você já teria que estar ali com um planejamento de pesquisa e integração do aluno já com o mercado de trabalho. Outra coisa que foi absolutamente abandonado, os FATECs, né? As Cefet, exatamente aquele... Um ensino médio profissionalizante. Um ensino médio que tem que ser profissionalizante. Não faz o menor sentido você saber onde é que está Oklahoma, onde é que está Singapura, se você não sabe onde é que está a empresa que você precisa fazer dela o seu ganha-pão, a sua meta de vida e trazer o dinheiro para casa e sustentar. Além do que, a gente tem um tipo de educação, desculpa de interromper, que trabalha ainda com o conceito antigo de que você precisa estudar para poder se empregar bem, quando na verdade a gente poderia muito mais facilmente ensinar as pessoas a empreenderem. Com certeza. A base dos Estados Unidos essa. Pois é, a pessoa, eu ia falar exatamente isso, nos Estados Unidos não são todos os que vão à faculdade. A grande maioria não vai. Né? São os privilegiados que chegam à faculdade. Mas quem sai do ensino médio já sai ali como carpinteiro, alguma coisa, ele vai empreender naquilo que ele conhece como capacidade produtiva e vai viver daquilo ali. Exatamente. Né? Ele vai viver disso. Então, quando o camarada sai de um ensino médio, se ele sai profissionalizado, ele tem capacidade de empreender. Exatamente. E empreendendo, ele gera riqueza. Exatamente. E empreendendo, ele gera emprego. E a grande parte do poder de empregabilidade de uma nação não vem das grandes empresas, vem do pequeno e médio empresário. 95% dos pequenos empresários. Pois é, então a gente não pode continuar expectando ou gerando a expectativa nos nossos alunos de ensino fundamental e ensino médio, que eles se preparem para serem empregados em uma determinada empresa. Eles precisam aprender a se prepararem para empreender no negócio. Com certeza. Para gerar riqueza. E a gente não faz isso. Aí está a chave. A gente, na verdade, prepara esse monte de gente para se tornar um exército de reserva industrial, onde eu posso, de certa forma, precarizar o salário que eu pago para eles, porque estão 14 milhões de desempregados. Então, o camarada vai aceitar o que tiver pela frente. Basicamente é isso. Você fez um discurso de um economista de ponta. Porque então, exatamente isso. É o que a gente acaba sofrendo. É o necessário. E aí, como é que a gente vai mudar isso? E aí vamos continuar mantendo a corrupção fora da conversa. Como é que nós vamos mudar isso em termos práticos, por exemplo, na faixa do que é municipal, que é o ensino fundamental, né? Que é do município. Como é que isso vai se
Como é que isso vai mudar? Como é que o município pode mudar isso? Quais são as bases que o município tem e qual é o projeto para frente, de município constante, permanente? Não existe. Né? Essa é a minha preocupação. A segunda preocupação que eu tenho, vê se está passando aí. A segunda preocupação que eu tenho é que, se nós não tivermos condições de preparar o Estado em capacidade de ensino profissionalizante, também não adianta nada, a gente vai continuar chovendo no molhado. Sim, e aí chegam esses meninos na faculdade, eles vão fazer uma faculdade privada, que, na verdade, a maior intenção deles é receber o dinheiro. A gente não pode esquecer disso. O interesse do diploma, né? Do empresário é ter aluno. Exatamente. Ele não faz parte de um projeto nacional de ensino de graduação. Ele só quer dar o diploma para alguém, porque estudou ali. A gente precisa mudar isso. Eu não sei. O necessário pode agir? Em que instâncias o necessário pode agir nesse aspecto? Olha só, em primeiro lugar, a gente tem no município do Rio de Janeiro a nossa secretária de Educação, a Thalma. Até um beijo aí, Thalma. Você tem feito um belo trabalho pela gente. Que é funcionária de carreira, que conhece exatamente o que você falou, ela conhece há 30 e tantos anos o sistema e está tentando, como um elefante branco, tentando empurrar a passos muito. Nós não estamos falando de Cabo Grosso, nós não estamos falando de Cabo Grosso, mas do Rio de Janeiro. Mas eu acho, e assim, eu penso nisso quase sempre, que assim, o modelo é invertido. Você tem que pensar lá na frente, lá na faculdade, lá na ponta, o que nós estamos tendo de demanda. Por exemplo, hoje, já assim, a nossa demanda hoje, mais de 50%, ela é tecnológica. Ela já não é mais pelo professor de geografia, pelo marceneiro. É o pensamento do pessoal pelo dentista, agora, né? Pelo engenheiro, pelo médico. Assim, médico, a gente tem médico aí para dar com pau, engenheiro, advogado. Advogado, então, acho que a gente tem metade da população é advogado. Está, né? Colocando o advogado aos borboletas. Agora, para que tanto advogado? Para que tanta justiça? Para a justiça ficar mais lenta, mais morosa, mais... e aí a gente isenta também a corrupção, porque todos os níveis da área pública existe uma corrupção fervescente ali, né? Mas eu acho que a gente tem que primeiro... A primeira pergunta é, o que o mercado está demandando hoje? É tecnologia. Então nós temos que, desde o garotinho, passando para o jovem, chegando na faculdade, aquele esqueleto vertebral, aquela coluna vertebral, ela precisa estar direcionada, apontada para o mercado, como a Índia fez isso muito bem de 15 anos para cá, como Singapura faz isso muito bem. Nós temos cidades e temos países que já olharam para isso, olha, calma aí, eu preciso estar antenado em todos os setores da tecnologia. Aí você vê, design. Eu sou consultor também de algumas empresas e, assim, existe um vácuo, não existe design gráfico para atender todo mundo. Não existe programador para atender todo mundo. Por dentro da internet, nós temos Existem muitas vagas que não tem como serem preenchidas. Mas é muita vaga. Quando a gente fala do desemprego, a gente não pode deixar de considerar que a maioria dos desempregados são a maioria são de profissões que estão indo para extinção. Então, assim, você não tem mais estão caminhando para extinção, porteiro, você não tem mais motorista de táxi. São profissões que... Aliás, a de motorista daqui a pouco está acabando. Está acabando. Porque os carros começaram a andar vão ser automatizados. Então, o robô está tirando o trabalho do ser humano? Não, nós estamos migrando para outro lugar. A Índia hoje é uma potência absurda de tecnologia. Aí nós sempre falamos, né? O nosso presidente fala assim, Israel é pequenininho e tem uma riqueza absurda, porque eles estão em todos os lugares da tecnologia. A tecnologia medicinal, né? E né, a gente tem tecnologia para todos os setores, e a gente não está trabalhando em cima disso. E, por outro lado, a mudança... Não estamos nem importando. Não, nós estamos... É um caos, isso é um caos, é uma falta de programação. A gente há bem pouco tempo, desculpa interromper, na década de 70 e 80, a gente importava muito desses profissionais para cá para transferirem tecnologia para a gente. Hoje, esses profissionais não vêm mais. Não tem esse programa. E aí, quando você fala lá da criança, e aí, assim, na educação generalizada da criança, eu acredito que só tem um mecanismo, chama-se esporte. É ali que a criança aprende a perder, a ganhar, a trabalhar em equipe, a fazer a coisa... frustrações. A suportar frustrações. Porque tem gente hoje matando um ou outro que não sabe receber um não sabe se frustrar. E todos os
eventos de coach falam sobre liderança e formação de time para poder você chegar a algum lugar. Se você quer ser empreendedor, também não dá para ser empreendedor sozinho. Lógico que não. Então você precisa de um time. Então, assim, essa nossa falta de inteligência no cuidado com aquilo que a gente quer ser é o problema do Brasil. É a resposta a ser respondida 10 vezes numa prova. Mas aí é que me parece que nós nos perdemos, Jaime, porque pelo seguinte, e aí você faz parte do métier, vai acabar sendo chamuscado no que eu vou falar. Mas a sensação que eu tenho da maioria dos políticos é que eles estão sempre preocupados quando entram de como é que eles vão entrar de novo. Uhum. Eu canso de dizer aqui que eu sou completamente contra reeleição, por exemplo. Porque o camarada entra hoje, ele já está pensando e trabalhando os 4 anos para a reeleição dele depois. A reeleição hoje é mote de corrupção, não vou nem entrar muito nisso, mas é mote de corrupção, é mote da falta de pensamento do amanhã, porque ele precisa trabalhar o agora e imediatamente já, com vistas a atender demandas casuístas de interesses imediatos, sem pensar no futuro de uma nação, de um estado ou de um município. E aí não há integração. O município trabalha apartado, o estado trabalha de um jeito e a União trabalha de outro. Como não se integra essa criança que cresce aqui, ela não está preparada para entrar no ensino médio que é dado pelo Estado e muito menos para alcançar o ensino de terceiro grau, que a gente chamava antigamente a faculdade, que é concorrida, faculdade pública, lógico que eu estou falando, que é concorrida e vencida muito mais pelas pessoas que têm dinheiro, né? porque os filhos podem passar lá o dia inteiro, né, do que quem realmente precisa. Então, a coisa é desconexa. O camarada vem, estuda no colégio público e é mal preparado, depois ele passa para o ensino médio também no setor público, continua mal preparado, ele vai concorrer para o UERJ, para o UFRJ, o que ele vai ganhar? Não. Um cano. E aí, quem é que entra? Aquele garoto que passou estudando a vida toda no São José, no Santo Inácio, está lá na UERJ, está lá na UFRJ. E aí o pai dá um carro, em vez de pagar a faculdade, dá um carro. E aí carro. ele passa o dia inteiro lá dentro, ele sai para jantar, ele vai para onde ele quiser e tal. Então, é uma inversão, uma barbárie social muito grande, e a gente não consegue preparar a nação. Por isso que eu te falei que é inversão, né? É inversão. Olhar invertido. Agora, a pergunta que não quer calar, que eu quero que você coloque, porque eu vou trazer você aqui mais vezes, eu quero que você participe mais disso. O que eu quero dizer é o seguinte: como é que o necessário pode realizar alguma coisa, fomentar alguma coisa, ou perturbar de algum jeito a classe política ou a liderança desse país, de modo a efetivamente se ocupar daquilo que importa para a gente? Você vai falar depois do intervalo. Quero mandar um abraço aqui para o Wagner Monteiro, que está nos assistindo, para o meu querido Hervé Dias, para a Deise Oliveira, lá de Brasília. A gente acabou perdendo o link, eu perdi o que vocês tinham mandado antes, mas depois na live eu respondo vocês, tá ok? DJ Azeitona, um rápido intervalo, a gente volta aqui com o Jaime Eduardo. Não saiam daí. Você está ouvindo Link na Betel. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Rodacar. Confira. Pneu 1756514 Dunlop por R$ 159 e 2055516 Dunlop por R$ 229. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira. 25615000. Aproveite essa semana. 25615000. Ou acesse nosso site rodacarpneus.com.br. Pneus à base de troca. Oferecimento Imobrais Imóveis. Porque a vida é feita de mudanças. Você está ouvindo Link na Betel. Muito bem, você conseguiu entender o que eu gaguejei, mas você entendeu. Muito bem, nós vamos voltando aqui com o Jaime Eduardo. Eu quero que ele agora explique. A gente já começou a falar de uma porção de coisas, não dá para falar com o tempo que a gente tem, precisa de um simpósio para falar sobre o que é necessário e o que não é necessário, como atingir o que a gente entende como aquilo que efetivamente é importante para a nação brasileira, para o morador do município do Rio e para o morador do estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria que ele agora dissesse o seguinte para a gente: como é que um movimento como o É Necessário consegue ser pertinente e eficaz naquilo que ele demanda, porque ele luta diante das autoridades que deveriam, pelo menos, estar fazendo aquilo que ele percebe que não está fazendo. Eu vou aqui citar algumas maneiras, né? Você vê, tem o movimento o MBL, né? Tem o movimento nas ruas, né? Que são acho que os dois principais movimentos que nós temos hoje no Brasil. E eles já há algum tempo vêm dando conteúdo para
para a população e fomentando, promovendo a discussão e a aglutinação das pessoas juntas para poder protestar por alguma coisa. Acho que o movimento é necessário vem da mesma maneira. É um movimento que começou também muito novo, muito recente. Ele tem, nós não temos nem um ano de fundação do movimento, mas a gente já consegue chegar em vereadores que me ligam e falam, pô, não bota isso não fale isso não, olha, já tem uma grande visibilidade, né? Às vezes a gente recebe processos contra algumas coisas que a gente denuncia e fala, e faz parte. O que nós podemos fazer para aquele negócio? A pergunta eu vou te devolver. O que a sociedade pode fazer com que a gente dá de conteúdo? Né? Eu, particularmente, tenho acesso às informações que são reais, não são as informações midiáticas, né? São informações sobre reais, são informações, por exemplo, sobre o BRT, que você chegou aqui reclamando. Então, a gente sabe que o BRT, o maior problema do BRT não é do município, não é do prefeito e não é do empresário. O maior problema do BRT somos nós. Metade do BRT, 55% do BRT são evasões de tarifas, e não paga essa tarifa. O BRT gasta 1.200.000, 1.300.000 reais em manutenção de estações que são depredadas e ônibus que são depredados. Quer dizer, você faz a conta aí... E que não é depredado nem pelo prefeito, nem pelo governador. Nem pelo prefeito, nem por ninguém. Empresário. É depredado pela sociedade. Então, assim, nosso amigo Sheldon Marim, que representa, né, a Rio Ônibus, então, você me colocou os números e você fica espantado. Você fala, calma aí. Tem estações no Rio de Janeiro que é 100% de gratuidade, ninguém paga. Aí, dito isso, você vai em Madureira, você vai ali na Santa Efigênia, perto da Cidade de Deus, alguns lugares de Campo Grande, eles simplesmente não pagam passagem. E você acha que você tacando pedra em você mesmo, você vai ter lucro, vai ter um serviço de qualidade. Não, o BRT vai cada vez diminuindo os ônibus, porque ele tem que consertar o ônibus, o cara não paga passagem. Para você ter uma noção da passagem, a passagem hoje é R$4,30. Isso no ano passado, a passagem já poderia custar R$2,80. Como? Se todo mundo pagasse. É simples assim. Então, assim, o movimento necessário está te dando essa informação. Olha, cada vez que você, tolo, não paga passagem, você mesmo é prejudicado. Cada vez que você, tolo, quebra uma televisão, quebra o vidro da estação, pula uma roleta e bota fogo no ônibus. O que isso acontece com você? Você perde em serviço, você perde em qualidade. Se todo mundo pagasse, nós teríamos uma ampliação e não, hoje em dia estão implodindo o sistema de transporte e não dá para reclamar, porque não é um transporte tão necessário, gente, porque é tão bom necessário. Você poder chegar e voltar, a tua capacidade de ir e vir se amplia, né? Você se empodera na capacidade de ir e vir, inclusive sobre quem tem carro. E assim, existe uma coisa que para mim, assim, eu não consigo encontrar uma resposta. No momento que fazem qualquer depredação no meio de transporte, no BRT e nos ônibus e tacam fogo, e eu vou te dar um exemplo muito claro disso, a mídia cobrir isso é uma falta de responsabilidade. Você é da geração que a gente é o Maracanã, e volta e meia tinha um beijoqueiro, tinha os caras que invadiam, e aí a FIFA determinou o seguinte, toda vez que invadirem o campo, não vão filmar. Acabou, não acabou? Acabou. Tem beijoqueiro, tem... Muito pouco, muito pouco, assim... Porque não vai ter mídia, divulgação. Não vai ter divulgação disso. Então, quando a gente estimula midiaticamente a depredação desse negócio, fica bacana, fica legal, fica cool, né? Até uma boa palavra para se colocar. E a gente fica refém de um círculo vicioso. Círculos virtuosos, você tem que romper os padrões mentais, os paradigmas mentais. Se não fizer isso, automaticamente nós vamos reclamar aqui e do hospital, e isso aqui. Tudo, se você for ver um hospital particular, a gente já depreda. A gente vai no banheiro, suja o banheiro todo, o banheiro não é bom, você quebra a cadeira que você está sentado, você não senta com você não tem nenhum cuidado com você mesmo, que é o usuário daquilo ali. É a mania que o brasileiro tem de que ele pode fazer o que bem entender, que tem alguém pagando a conta. Exatamente. Achando que é tudo de graça. Exatamente. Na verdade, nada de graça, não tem almoço de graça. Se a pessoa quiser participar do movimento, se engajar no movimento, existe isso? Como é que funciona? Tem sim. Você pode entrar na minha página, Jaime Eduardo, tem as páginas do Movimento É Necessário. Posso deixar aqui o telefone. Qualquer coisa que a pessoa escreva, se ela puser a hashtag É Necessário para lá? Passa para mim, eu vejo. O telefone do É Necessário, eu posso dar aqui depois no ar, que vai ter uma pessoa
tem uma pessoa que responde por isso, e eu vou... Tem Instagram? Tem Instagram, Tem Facebook, tem tudo. a gente está nas mídias, né? Maravilha. Agora, se você ligar... É só colocar é necessário. Hashtag é necessário, a gente consegue visualizar. Se você ligar para o 21, né? 96477-6378, você vai falar com uma... Repete. 96477-6378. Você vai falar com uma pessoa que está 100% integrada na comunicação do É Necessário. E a pessoa pode dar sugestões. Pode dar sugestão, pode... E aí o movimento encaminha isso. Criar uma denúncia. Olha, aqui no lugar está acontecendo isso. A gente tem facilidade com os meios políticos. Então, e aí você encaminha isso. A gente consegue falar com o secretário, né? Falar com o prefeito, com o governador. A gente tem essa habilidade. E essa interlocução é que gera um pouco das nossas demandas com o movimento. Mas não pode ser só resolver problema, né? O movimento não está ali para ser... O problema a gente vai ter sempre. Babá de ninguém. Eu acho que a gente agora precisa muito mais começar a enxergar para frente o que precisa ser feito, porque o que acontece agora a gente já sabe, já está ruim, tem que consertar, mas como é que vai consertar agora para que fique dentro daquilo que previmos para frente? Porque às vezes a gente resolve um problema agora, mas de uma maneira que não atende ao plano de futuro. Exato. Olha, o caso do BRT é o que você acabou de falar, assim, foi um planejamento muito rápido para atender as Olimpíadas, e a gente não entendeu que em alguns bairros não dava para você cortar o bairro no meio e deixar a ligação dos ônibus que eram auxiliares para fazer aquela parte. Jacarepaguá, Zona Oeste, são gigantes. Você pode fazer isso talvez num bairro como Tijuca, e aí Meia, mas um bairro gigante como Santa Cruz, se você tiver só o BRT e não tiver os outros, a pessoa vai andar o quê? 4 quilômetros, 3 quilômetros para ir para casa? Então, assim, e essa falta realmente de planejamento faz com que a gente pague um preço sempre muito caro, e nós vamos pagar cada vez mais caro. E o custo do Brasil aumenta e o empresário não vem, o dinheiro não chega e a economia não anda. O cara botou o patinete aqui no Brasil, que era inviabilizaram o patinete. Inviabilizaram o patinete. A ideia do capacete, de cotoveleiro. Quem é que vai andar na rua? Porque o patinete é um troço que você vai pegar para resolver problema rápido. Você quer ir ali, entra, sobe no patinete e vai embora. Exatamente, então você não está você não está com nada. Você não está prevendo nada. Aí você vai ter que andar com capacete, vai ter que andar com cotoveleira. Ou então, eles são obrigados a fornecer, deixar lá pendurado capacete e tornozeleira, que vai sumir, mas mesmo que não suma, todo mundo usou, ninguém vai querer usar, quer dizer, enfim, é um troço que é para inglês ver e inviabiliza o processo de iniciativa do fornecedor. Aquilo que era uma fagulha de tecnologia para o Brasil. Quer dizer, o cara joga, sabe aquele cara, deixa eu ver se tem alguém, ele joga uma pedrinha, aí fala, não dá para ele não, ele é perigoso. Não volta ali nunca mais. Então, perderam o empreendedor. Perdemos um empreendedorismo de tecnologia, quer dizer, não vem mais os carros elétricos, você não vem a reboque, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa, não vamos entrar nisso agora, não dá tempo de aprofundar, mas o Rio de Janeiro ainda está pagando um preço maior, porque nós estamos ficando na rabeta do processo de recuperação econômica do país. Claro. Nós vamos ficar para trás. Ouve o que eu estou falando agora, nós vamos ficar para trás. Porque nós ficamos para trás em qualidade da prestação de serviço, na maneira com que a coisa é conduzida pelo poder público e da maneira com que as pessoas se utilizam dos recursos que têm. Devemos reparar que o Rio de Janeiro foi o mais afetado de todo o território nacional. 48% e por isso da população que está desempregada é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, porque as estatais que foram acometidas de um infarto, né, no miocárdio, com Petrobras e tal, elas estão no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro deveria de ser, sem dúvida, sem bairrismo e sem nenhum tipo de proteção, o estado onde a União deveria de desenvolver um plano estratégico de recuperação econômica exclusivo, tailor-made, para o Rio de Janeiro, porque foi o mais afetado por conta da própria administração central. Sim. Mas isso não deverá acontecer tão fácil. Ainda bem que nós temos o presidente que mora aqui, isso deve facilitar alguma coisa para a gente. Muito bem, obrigado. Está aqui, pode se despedir dos seus ouvintes, que você vai voltar mais vezes aqui. Eu que agradeço e acho que é uma oportunidade rara de falar de política sem a intervenção de qualquer mecanismo partidário. Né? A gente aqui tem que ter a ideia de que a política faz parte da construção de qualquer coisa na sociedade. Sem a política você não faz nada. Então é muito bom a gente poder ter esse espaço aqui. Você precisa e pode ter consciência política sem necessariamente se envolver partidariamente. Claro. Você pode até militar politicamente sem ser partidário. Isso que é o mais importante, né?
que é o mais importante, é você realmente abraçar as práticas que são positivas e rejeitar e protestar as práticas que levam à corrupção, que levam ao mau uso do dinheiro público. E que são sempre colaterais, sem nenhuma necessidade delas. Exatamente. Muito bem. Obrigado por você ter vindo, Gabriela, nos ajudar aqui, filmar a live. Um abraço para o pessoal que está nos assistindo pela live do Jaime Eduardo. Um abraço para quem está nos assistindo pela live da rádio. Mas o nosso programa acabou. Pago, sou muito rápido. Essa não! O programa acabou, mas você ficou comigo desde as 10 horas da manhã e espero ter contribuído para que você tenha um dia mais feliz. Os trabalhos técnicos são dele. DJ Azeitona. DJ Azeitona. A direção de jornalismo é de Antônio Carlos Coli. Fiquem agora com o Betel Total, apresentado pela Bárbara Leal, que já está nos estúdios. E logo depois, Debate Betel com o meu querido pastor Fábio Oliveira. Hoje é ele ou tem novo mediador? Hoje é o Fábio. Muito bem. Pedimos a Deus que você tenha um dia de realizações e de profunda comunhão com o nosso Pai. Um beijo grande a todos e até amanhã, às 10 horas da manhã, com o Link Betel, pela graça de Deus. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o programa Link Betel. Continue ligado nos 98,7 da Betel FM. 98,7